E chegamos ao final de mais uma semana e tem muita coisa para falar, né? Só que eu me proponho a falar aqui 2 ou 3 minutinhos no máximo, então fica mais complicado. Mas eu espero que as minhas palavras de alguma forma tenham somado, estejam somando no seu entendimento do Evangelho, mas não pare aqui, viu? Continue estudando a palavra, vá para a lição. E o resumo dessa semana seria basicamente de que nós somos salvos pela graça, isso é muito importante, mas a partir desse momento nós temos uma caminhada com Cristo. Algumas pessoas estão mais na frente, outras estão mais atrás, algumas têm mais dificuldades, outras têm mais facilidades, mas todos nós estamos nessa caminhada. E que essa caminhada, ela não nos dá o direito de nos sentirmos salvos. Nós, na verdade, estamos caminhando porque nós já estamos salvos. E a lei de Deus? A lei de Deus, ela foi dispensada, a lei de Deus ela não é mais utilizada, a lei de Deus ela foi jogada por terra, ela foi quebrada. Gente, não vamos nos esquecer de que quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe basicamente 3 lugares em que Deus escreveu. Deus escreveu lá no Monte Sinai as pedras, a sua lei, que foram escritas nas pedras para que a gente nunca se esquecesse de que aquelas palavras eram eternas. Depois, quando a gente olha ali em Daniel, Deus escrevendo também na parede, só que foram palavras que já foram apagadas. E quando a gente olha para Jesus, a gente percebe Jesus escrevendo na areia os pecados daqueles que estavam próximos à mulher. Lembra daquela história que foram acusar a mulher? Só que aquelas palavras que estavam ali, os pecados, o tempo passou e elas também foram apagadas. Então, a gente olha, as palavras de Jesus escritas na areia foram apagadas. As palavras de Deus escritas na parede, elas também estão apagadas. Agora, as palavras de Deus na pedra estão ali, ainda vivem. E vivem no coração de Deus e também devem viver no nosso coração. Agora, nós somos salvos por nossa crença nos 10 mandamentos, na lei de Deus? De forma nenhuma. Nós somos salvos pelos nossos méritos em sermos bons? De forma nenhuma. Nós damos o resultado desse agradecimento que temos a Ele através da nossa vida. E esse é o entendimento do livro de Romanos. Então, a gente não pode, nem de um lado, acreditar que somos salvos pelos nossos atos e também nem acreditar de que a lei agora já não vale para absolutamente mais nada. Mas é um meio do caminho nesse entendimento pleno do que é o Evangelho, do que é a salvação. Compreendeu? Então veja, semana que vem a gente volta para falar um pouquinho mais sobre Romanos, mas antes vamos escutar as palavras do pastor Campitelli sobre o entendimento que ele teve da lição dessa semana. A promessa de Deus não vem da lei, nem acontece colocando a lei de lado. A promessa de Deus vem como um presente da graça que podemos acessar pela fé. Todos aqueles que acessam a promessa de Deus pela fé fazem parte de uma nova comunidade, a família de Abraão, composta por todos os grupos étnicos. Embora Abraão inicialmente tinha rido da promessa divina, sua fé foi estabelecida na certeza da poderosa promessa de Deus de dar vida. Por meio da graça, somos levados à comunhão com Cristo para sermos ligados a Ele na obra de salvação. A fé não é um sentimento. Como no caso de Abraão, ela nem sempre começa forte. Às vezes a fé começa por rir das promessas extraordinárias de Deus. Mas se no final das contas a fé se baseia na ressurreição de Jesus, ela nos dá garantia da justiça e da vida eterna.